paz do Senhor, igreja. Feche os seus olhos agora, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, para te louvar, para te exaltar, meu Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha cuidar de nossas vidas, Senhor, que venha cuidar de nossos caminhos, pois te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que tem nos dado, Senhor. Ó, meu Pai, hoje é uma noite muito especial, meu Pai, uma noite de Santa Ceia. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, meu Deus, peço que venha, meu Pai, falar a cada um de nós, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha ser luz para o nosso caminho, Senhor. Ó, Senhor, abençoe ao louvor, abençoe aos levitas, Senhor, esteja capacitando cada dia mais, Senhor, a vida deles, Senhor. Abençoe o teu servo também, Senhor, ao ministrar a palavra. Que o Senhor, meu Pai, possa passear entre nós, Senhor. Que a tua presença esteja presente, cheia em nossos corações, Senhor. Abençoe as nossas famílias, Senhor, e esteja alcançando a cada um, Senhor, em nossas casas, Senhor. Ó, meu Pai, traga a cura, traga a salvação, Senhor, que eu te peço. Pois eu entrego a nossa vida, o nosso caminho a Ti, Senhor. E te agradeço no nome vivo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Teve o poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Estiver frente ao mar,
Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Abacuque, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos ler aqui alguns versículos no nome de Jesus. Abacuque, capítulo de número 3. Amém. Graças a Deus. Vamos aguardar todos acharem aí. Abacuque, capítulo de número 3, e o verso de número 1 em diante, nós vamos fazer a leitura segundo a palavra de Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: oração do profeta Abacuque conforme Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. E agora, lá no mesmo capítulo, no verso 17, diz assim, Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como o das corças, e me faz andar sobre lugares altos. O Senhor é a minha força. Você pode repetir comigo? O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre lugares altos. Diga assim: o Senhor faz-me andar em lugares altaneiros. Mais uma vez: o Senhor faz-me andar em lugares altos. Amém. Fecha os teus olhos, peça para Deus falar com você agora. Poderoso Deus e amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, neste culto tão glorioso, onde pudemos sentir aqui a Tua presença de uma maneira maravilhosa, ó Pai. Deus querido, venha falar conosco agora, através da Tua palavra, através, ó Deus, do Teu Espírito, que é vivo, que é presente neste lugar. Usa a minha vida, Senhor, como um instrumento vivo nas Tuas mãos, e que nesta hora, ó Deus, toda a Tua igreja possa estar com os seus corações abertos, ó Pai, para receber a Tua palavra, para receber a Tua instrução, porque é o nosso desejo. Tu és bem-vindo em nosso meio, ó Pai. A Tua presença é desejada neste lugar. Por isso nós repreendemos daqui todo espírito contrário à Tua obra, todo demônio que tenta impedir a Tua obra, a Tua manifestação. Nós repreendemos agora e declaramos este lugar exclusivo da Tua presença e da Tua manifestação. E todos os que creem digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A igreja pode estar tomando seus assentos. Nós estamos hoje num culto aqui de comunhão, culto de adoração, e a palavra do Senhor, ela vem de uma maneira muito especial no nosso coração. Deus falou comigo nesse texto, e eu creio que é muito oportuna essa mensagem. O profeta Abacuque, ele viveu num tempo muito difícil, um tempo em que o povo estava prestes a sofrer uma invasão dos inimigos e de ser levado cativo. Então, você vai perceber que no começo, você que está com a tua Bíblia aberta aí, olha aí o comecinho do livro de Abacuque, que ele fala aí, olha, no capítulo 1 e verso 1.
Na minha tradução está o oráculo que viu o profeta Abacuque. Em outras traduções está escrito o peso, né? No lugar dessa palavra de oráculo, é o peso da palavra que o Senhor então revelou. Por que que fala peso? Porque era uma palavra que precisava ser entregue, uma profecia que precisava ser entregue para o povo. E não era uma profecia muito boa, muito agradável para se comunicar ao povo. Ninguém gosta de dar notícia ruim, não é verdade? Todos nós gostamos de dar boas notícias. E Abacuque, ele tinha que transmitir uma profecia que não era nada boa. Então você vai perceber que Abacuque, ele, no começo do livro, ele começa clamando a Deus. Ele ora a Deus, ele busca a Deus para que aquela situação ela fosse mudada, para que o inimigo não prevalecesse, para que a bênção de Deus viesse sobre a nação de Israel. Mas você vai perceber que Abacuque, ele clama, ele busca e Deus não responde nada. Não é assim às vezes com a vida da gente? Às vezes a gente ora, clama e Deus não responde nada. Deus não responde nada. Então você vai ver que Deus, ele está aguardando um momento para poder responder a Abacuque. É assim quando as coisas não estão agradando a Deus. Ele fica por um período num silêncio, depois que ele manifesta, depois que ele fala. Você vai ver que no final do Antigo Testamento, Deus não estava nada contente com o povo estava desagradando a Deus, o povo estava longe dos caminhos do Senhor. Mas Deus levantou muitos profetas, mas o povo não deu ouvido, e Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. Algumas Bíblias trazem 4 folhas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, para simbolizar esses 400 anos que Deus se calou, não falou com o povo. Por quê? Deus fez tudo, levantou vários profetas, comunicou a mensagem de arrependimento, de mudança de vida, mas o povo não deu atenção. Então Deus deixou eles a sorte deles, Deus deixou eles a viver e receber toda aquela consequência pela vida distante da presença de Deus. É assim que acontece com o ser humano. Hoje você vê tantas igrejas que estão fora dos caminhos do Senhor, tanta coisa absurda que tem acontecido no meio evangélico. Por que acontece isso? Porque as pessoas vão desagradando a Deus, as pessoas vão entrando por caminhos que Deus não está nem um pouco contente, nem um pouco se agradando disso, mas a pessoa está insistindo, naquele caminho. E aí ela vai receber as consequências, não é verdade? Aí você vai ver igrejas que você olha assim e fala: meu Deus, como que as pessoas estão vivendo desse jeito, defendendo esses pontos de vista, quando a Bíblia é muito clara em condená-los, a Bíblia é muito clara em dizer que não está certo, mas as pessoas insistem naquele caminho. Por quê? Porque desprezaram a palavra de Deus, desprezaram a exortação de Deus, desprezaram a correção de Deus. Aí então vem a apostasia, vem o esfriamento, vem a vida contrária àquilo que a palavra de Deus está ensinando. Então, na nossa caminhada, nós temos que ficar bastante atento com relação a isso. Se a nossa vida ela está na direção de Deus, estamos caminhando na direção de Deus. Se não estamos, nós temos que nos arrepender, né? Nós estamos falando tanto em avivamento. O avivamento, ele passa por um arrependimento, não é verdade? Tem que haver um arrependimento, tem que haver uma correção da rota. Se o ser humano, a igreja, ela está desviando daquilo que Deus estabeleceu, ela tem que corrigir a sua caminhada, não é verdade? E Abacuque, ele foi levantado numa época em que ele clamou muito a Deus, mas a decisão lá no céu já estava tomada. Deus já tinha dado muitas oportunidades, mas o povo não tinha dado ouvidos. Aí então Deus determinou juízo na vida do seu povo.
Então você vai ver que Abacuque ele clama. E o capítulo 1, verso 2, ele fala assim: por que me fazes, ou melhor, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não o salvarás? Então você veja aí, ó, Abacuque ele está clamando e Deus não está respondendo. Deus não está respondendo. Mas no verso 2, você vai ver que Deus ele começa então a responder. Olha aí, capítulo 2 e o verso 2. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então olha, o juízo de Deus estava determinado já. Abacuque viveu numa época em que antecedeu, em torno de 600 e pouquinho antes de Jesus, antes de Cristo, e estava determinado então a vitória dos inimigos. Os babilônios, os caldeus, os babilônios viriam e dominaria Israel, levaria, como era de costume na época, as guerras, levavam as pessoas cativas que eles se interessavam, e a quem não interessava eles matavam, era assim. Então é nessa época que Daniel, o profeta, é levado para o exílio babilônico, é nessa época aqui que Daniel vai ser levado. Então olha o cuidado de Deus. Deus precisou executar juízo, mas ele prometeu que aquelas pessoas seriam punidas, aqueles que executaram, que foram instrumento de Deus para executar juízo. E Deus levou alguns cativos, dentre eles Daniel. E aí você olha a bênção que foi o profeta Daniel, no reino babilônico. Um lugar difícil, um lugar muito árido para se manifestar a fé, para viver uma fé, mas Daniel viveu uma fé muito viva na presença de Deus. Então, não importa o que aconteça, você pode e deve viver a tua fé intensamente. Ah, mas a situação está muito difícil, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, há uma peste no mundo, há uma crise financeira no mundo, há uma crise política no mundo. Existe mesmo, mas nada disso pode atrapalhar a nossa fé, nada disso pode fazer a nossa fé minguar. Pelo contrário, ainda mais nós precisamos buscar a Deus, ainda mais, não é verdade? Porque a nossa fé não depende de circunstâncias externas, a nossa fé depende daquilo que Deus significa na nossa vida e daquilo que Deus está realizando na nossa vida, daquilo que nós recebemos de Deus. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós não podemos justificar a nossa frieza ou a nossa falta de sucesso na nossa vida cristã por causa de circunstâncias externas. Nada a ver o que está acontecendo externamente com aquilo que acontece dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração tem que existir uma fé viva, poderosa, uma fé que glorifica e exalta o nome do nosso Deus. O mundo caminha para o caos, mas a igreja caminha para ser cidadã dos céus. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A palavra Abacuque, ela tem um significado. E você sabe que na Bíblia o nome, ele é mais do que na nossa cultura hoje. Na nossa cultura a pessoa normalmente vai escolher um nome porque aquele nome é bonito, aquele nome soa bem, aquele nome tem algum significado com os familiares, às vezes é o nome do avô, da avó. Normalmente é assim na nossa cultura hoje. Mas na época, quando a Bíblia foi escrita, nessa cultura aqui, o nome ele
era a própria pessoa, né? O nome significava aquilo que a pessoa realmente era. Por isso que Deus ele mudava o nome das pessoas. Então, você olha Jacó, por exemplo, né? Tinha um significado, enganador, suplantador, mas Deus tem um encontro com ele e muda o nome dele para Israel, mudou o nome dele. Abrão também, era Abrão, Deus mudou para Abraão. Sarai, Deus mudou para Sara. Saulo, Deus mudou para Paulo. E assim, muitos outros nomes foram mudados porque o nome ele representava aquilo que a pessoa era. E Abacuque, o nome dele, o significado do nome é abraçar. Abraçar. Então, há um significado de que Abacuque, ele, num tempo de crise, num tempo difícil, ele abraçou a fé em Deus e não largou. Olha que coisa gloriosa, não é verdade? Ele abraçou, ele não deixou com que a fé, a esperança dele naufragasse nas águas tumultuadas da vida, mas ele abraçou, ele segurou aquilo que podia salvar a vida dele, aquilo que podia fazer com que a fé dele caminhasse sobre o mar da vida. Então, Abacuque é uma inspiração para nós, é um exemplo para nós, nesse tempo difícil, nesse tempo em que nós vemos a igreja lutando com tantas coisas, o inimigo trabalhando e a todo custo tentando tirar o maior proveito dessa pandemia, dessa crise que assola o mundo. Nada mais apropriado do que a igreja pregar essa mensagem, que você precisa abraçar ainda mais a Deus, agarrar na fé que você tem em Deus e não deixar que as águas do mar da vida venham naufragar o teu barco. Não é verdade? Você precisa caminhar, você precisa navegar nesse mar da vida com a presença viva e poderosa do Espírito Santo. Amém? Quem entendeu, diga amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Abacuque, ele traz um ensinamento importante para nós. Na nossa luta, nos nossos problemas, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar a Deus. Mas se aquela situação, nós precisamos passar por aquilo, então nós não podemos fazer com que essa falta de uma solução de Deus para aquele problema venha afetar a nossa fé. Abacuque, ele clamou, ele buscou a Deus, mas Deus falou assim: olha, está determinado, escreve em tábuas grandes, para que todas as pessoas possam ver, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer no tempo certo e não vai tardar, não vai falhar, vai acontecer. O inimigo vem e vai dominar a cidade. O inimigo vem e vai escravizar o país. Está determinado, juízo de Deus. Então, às vezes a gente está passando por uma situação e às vezes a gente pensa: a vontade de Deus, eu não vou nem fazer nada. Não, nós temos que lutar sim, não é verdade? Nós temos que lutar. Tem uma enfermidade que está assolando a minha casa, a minha vida. Eu vou ficar quieto? É a vontade de Deus? Não, preciso lutar. Agora, se Deus me falar: olha, é assim, não vai mudar, então o que eu posso fazer? Não é verdade? O que eu posso fazer? A não ser fazer o que Abacuque fez. Agarrou a sua fé, abraçou no seu Deus e não soltou, não é verdade? Então, é assim que nós temos que fazer. Lutar é o mínimo que a gente pode fazer. Nós não podemos jogar a toalha antes do tempo e falar: olha, eu não quero mais lutar. Não, nós precisamos lutar. E como que o crente luta? O crente luta com a oração, o crente luta com a fé, o crente luta com uma consagração, o crente luta agarrando a Deus, agarrando a sua bênção, como fez Jacó, não é verdade? Ele lutou com o anjo de Deus e ao amanhecer estava ele lá lutando, e ele disse para o anjo: olha, eu não te soltarei enquanto não me abençoares. Enquanto Deus não abençoou ele não largou. Ele agarrou o anjo, ele agarrou
na bênção de Deus e não soltou enquanto Deus não abençoou ele. Assim também é a nossa vida. Enquanto a gente não alcançar o objetivo, nós não podemos parar. Nós temos que lutar. Enquanto a vida, a esperança, não é verdade? Enquanto nós estamos ainda aguardando uma resposta de Deus, vamos orar, vamos buscar, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma consagração, vamos buscar a Deus, crendo que Deus ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Há uma luta na tua casa, não desanima. O meu marido precisa de uma bênção, de um milagre. Esposa, ore mesmo a Deus, busque a Deus. Minha esposa precisa de um milagre. Marido, clama a Deus, ora a Deus, não desanima. São teus filhos que precisam do milagre. Clama a Deus, busca a Deus, porque é assim que a Bíblia ensina. É assim que Abacuque nos ensina essa mensagem tão importante. Ele clamou a Deus. Agora, a hora que você vê que Deus já determinou, não tem mais jeito, então, o que você tem que fazer? Fazer como Abacuque fez. No capítulo 3 e no verso 17. Dá uma olhada aí. É interessante que antes do 17 ele fala assim: contudo esperarei pacientemente o dia da angústia, olha aí, que virá contra o povo que nos invade. O 17 ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Já pensou num tempo de angústia, num tempo que o mal estava vindo, o inimigo estava vindo para dominar? Abacuque, ele expressa a fé dele dessa forma. É inspirador para as nossas vidas, não é verdade? Isso daqui dá uma força para a nossa fé muito grande, porque Abacuque estava vivendo um momento difícil, como nós estamos vivendo hoje também, como igreja, como nação, e de uma forma muito ampla no mundo inteiro. Quantas pessoas não perderam entes queridos, não é verdade? Quantas pessoas não faliram empresas? Quantas pessoas perderam empregos? Quantas pessoas estão sofrendo hoje algo terrível? Quantas pessoas que a fé não suportou um embate tão grande desse? Mas Abacuque, ele tem uma fé fortalecida em Deus, e ele pode expressar dessa forma. Então é maravilhoso quando a gente vê essa mensagem de Abacuque. Quando a situação está complicada, o mal está chegando e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem hora que não tem o que fazer, não é verdade? A não ser agarrar-se à nossa fé, se agarrar ao nosso Deus. Glória a Deus, porque você está aqui hoje, venceu as dificuldades. Muitas pessoas não venceram, muitas desfaleceram pelo caminho. Mas a fé, ela é inabalável quando ela não depende de circunstâncias. A fé de Abacuque, ela é inabalável porque ela não dependia das circunstâncias. Ela dependia apenas dele e de Deus. A fé no nosso coração, ela precisa ser essa certeza que não depende das circunstâncias, não depende de nada exterior, depende do que eu creio, depende da minha convicção. A fé é essa convicção que nós temos no coração, do Deus a quem nós servimos, do que Ele representa na nossa vida e quais são os propósitos dele, não é verdade? Então, se a nossa fé, ela vai além das aparências, ela vai além das circunstâncias desse mundo, então aí eu posso dizer, olha, você é um crente mesmo, você tem uma fé inabalável.
vai um pouco na contramão do que está se pregando hoje em dia, muitas igrejas, a maioria das igrejas até acredito, que prega que para ser um crente aprovado tem que ser bem sucedido nesse mundo. Em outras palavras, tem que ser rico, tem que ser top nesse mundo para ser abençoado. Se fosse assim, Abacuque não seria abençoado, não é verdade? Se fosse assim, o apóstolo Paulo não seria um homem de Deus, porque ele era um homem perseguido, ele era um homem que sofria torturas pelo Evangelho, ameaça de morte, e passou por tantas privações, não é verdade? Então a pessoa pode dizer, mas era outro tempo. Hoje é outro tempo. A fé ela é sempre a mesma, o nosso Deus é sempre o mesmo, e nós não queremos defender aqui uma fé masoquista, não. A fé não pode ser masoquista, gosta de sofrer, não. A fé ela tem que ter a convicção de que Deus está no controle de tudo, e se o plano dele é A, eu vou adorar. Se o plano dele é B, eu vou continuar adorando a Deus, não é verdade? Não importa. O apóstolo Paulo ele tinha uma convicção de que Deus estava no controle de tudo. Então para ele pouco importava se ele ia viver no conforto ou se ele ia viver na dificuldade, né? Se ele ia viver na abundância ou se ele ia viver na escassez, pouco importava para ele. O que importava era ele cumprir o propósito de Deus na vida dele, e é isso que importa para nós como igreja, cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Se a gente vai estar muito bem financeiramente, não importa. Se a gente vai estar vivendo uma vida na abundância ou não, não importa. O que importa é Deus estar sendo o primeiro na nossa vida. Deus está sendo glorificado através da nossa vida. Deus está ocupando o primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Quem entendeu, diga amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o propósito de Deus aqui para Abacuque é que ele transmita uma mensagem para o povo, não uma mensagem muito boa. O Evangelho hoje não, né? Sempre foi as boas novas. Por quê? Porque Deus ele trata a igreja de uma maneira diferenciada. O mundo é tratado de um jeito, a igreja é tratada diferente. O mundo vai passar pela condenação, julgamento e condenação, tribunal de Deus. A igreja vai passar pelo tribunal de Deus não para ser condenada, mas para ser galardoada, não é verdade? Deus tem um tratamento diferenciado com a igreja, porque a igreja ela é aquela pela qual o Senhor Jesus pagou um alto preço, preço de sangue. Ele comprou as nossas vidas, pagou um alto preço. Então, não mexam com a igreja do Deus vivo, porque aquele que mexer vai perder. Aquele que tentar parar a igreja, aquele que tentar destruir a igreja, ele mesmo vai ser destruído, porque aquilo que Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, está valendo hoje, vale amanhã e vale para sempre, não é verdade? O inferno luta a todo custo, há mais de 2000 anos lutando contra a igreja, mas a igreja está firme e forte, a igreja está caminhando a passos largos para o dia da nossa redenção, o dia do nosso encontro com o Senhor nos ares, e aí podemos viver com Ele para toda a eternidade. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas enquanto esse grande dia não chega, nós temos as nossas lutas aqui, não é verdade? Nós temos as nossas lutas, tem as enfermidades, tem os fracassos financeiros, tem as lutas no casamento, tem as lutas com os filhos, tem as lutas com as perdas, tem as diversas maneiras que a gente vai caminhando e a gente vai vencendo, né? Então,
não é um mar de rosas, não é uma coisa que a gente vai poder falar, nós estamos livres de problemas. Não, a igreja, ela se assemelha ao povo de Israel quando saiu do Egito. Tiveram que atravessar um deserto árido, mas a Bíblia fala que Deus estava com eles 24 horas por dia. 24 horas por dia. O deserto durante o dia é quentíssimo. Deus, ele vinha numa coluna de nuvem, protegeu o povo caminhar. À noite a temperatura cai drasticamente no deserto. Deus, ele vinha numa coluna de fogo para iluminar o caminho e para trazer o aquecimento para o povo. A igreja também caminha 24 horas nesse mundo árido, difícil, que às vezes o sol é escaldante, mas a presença de Deus revigora as nossas forças, não é verdade? Às vezes no inverno a gente sofre, mas a presença do Senhor nos aquece. Os problemas tentam esfriar a nossa fé, mas a presença viva e poderosa do Espírito Santo aquece os nossos corações, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então, a nossa caminhada é parecida com a do povo de Israel. No deserto reclamaram, foram incrédulos, morreram no deserto. Hoje também, aquele que está na igreja, fica reclamando, fica duvidando, ele morre no deserto da vida. Aqueles que acreditaram, alcançaram a terra prometida. Quem está na igreja e crê no Todo-Poderoso, usa a sua fé, agradece a Deus, tem um coração agradecido, luta contra os gigantes que tem na nossa vida, que tem muitos, não é verdade? Luta com fé, luta com as armas de Deus. Esse alcança a terra prometida e vive as bênçãos do Todo-Poderoso. Não tenha medo de investir na tua vida espiritual. Não tenha medo de agregar na tua fé a palavra de Deus. Não economize. Não perca tempo com outras coisas. Não perca tempo com as coisas que não edificam. Concentra na palavra de Deus. Você vai ler um livro? Leia um livro que tem a ver com a Bíblia. Ou leia a Bíblia, melhor ainda. Mas tem livros bons, de autores consagrados de Deus, que também nos ajudam. Concentra aquilo que você vai fazer para edificar a tua vida com Deus. Você vai procurar um programa, procura um programa que agrega na tua vida, não é verdade? Você pode estar lendo um bom livro, você pode estar ouvindo uma boa pregação de um homem de Deus, mas canaliza para a tua alma um alimento que sustenta a tua fé, não é verdade? Um alimento que está embasado na palavra de Deus, que traz para a tua alma um alimento do alto, não é verdade? E aí você vai poder viver com saúde, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, que a palavra de Deus, ela é como o profeta disse, eu achando a palavra de Deus, logo eu as comi, não é verdade? Eu comi a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma, né? E ela nos fortalece. Quanta gente hoje está desequilibrada, principalmente jovens, adolescentes, porque está alimentando a sua alma de coisas ruins, não é verdade? É joguinhos na internet, é material que a pessoa assiste e que contamina a alma. É como um alimento estragado, não é verdade? Que traz doenças, que traz enfermidade. E aí você vê o resultado, tanta gente nova, depressiva, tanta gente cheia de saúde, mas na verdade não tem saúde, deseja o suicídio, quer viver isolado, quer viver ensimesmado. A palavra de Deus, ela traz um significado novo de vida, não é verdade? Ela traz uma vontade de viver, uma vontade de lutar contra os inimigos de Deus. Quando a nossa alma está alimentada com a palavra de Deus, então você tem forças
para erguer a sua voz, alçar a sua voz e glorificar aquele que é eterno, que é maravilhoso e que é glorioso. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Abacuque, ele viveu um tempo difícil. Nós também estamos vivendo um tempo difícil. Abacuque não se deixou esfriar. Ele abraçou, ele agarrou a fé que ele tinha no Deus vivo. Nós também devemos fazer isso. Agarrar no Deus vivo. Agarrar-se à nossa fé e vencer as dificuldades. Pode acontecer o que acontecer lá fora. A nossa fé se mantém sobrenatural. A nossa fé vai se manter inabalável na presença de Deus. Pode vir as variantes que tiver, a nossa fé não vai variar, não. A nossa fé vai se manter firme na presença do Deus que é vivo e que é todo-poderoso. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Quero estar orando aí pela tua vida. Diante de todas essas circunstâncias, diante de todos esses diz que me diz que uns falam uma coisa, outros falam outra, a classe médica está dividida, a política está perdida, mas a igreja, ela tem a visão de Deus. Abacuque buscou os oráculos de Deus, buscou a visão de Deus, e Deus respondeu para ele, Deus falou com ele. Isso ensina que nós, quando buscamos a Deus de verdade, Deus fala conosco, e Ele pode falar de muitas maneiras. Ele pode falar através da palavra, da Bíblia, Ele pode falar através de pessoas, Ele pode falar através das circunstâncias, através da natureza, através dos nossos pensamentos. Deus, Ele é grandioso, maravilhoso, e Ele fala da forma como Ele acha melhor. Através dos sonhos Ele pode falar. Então você não pode ficar parado, você não pode ficar ensimesmado, você não pode jogar a toalha. Você precisa orar, você precisa lutar e buscar de Deus a resposta que você precisa. O mundo está complicado e muitas pessoas dizem: há saída para o mundo? Tudo indica que não. Tudo indica que o mundo está caminhando para uma hecatombe, tanto financeira quanto política. E é necessário que assim aconteça para vir o governo do anticristo, para vir o governo da besta, e para que também a igreja possa ser arrebatada e o Senhor venha para executar juízo. Mas para aqueles que estão como Abacuque, agarrados na sua fé, agarrados no Deus vivo, abraçados com o Deus vivo, com o Todo-Poderoso, nada nem ninguém pode destruir a nossa fé. Nada nem ninguém pode destruir a nossa esperança. A nossa esperança transcende para a eternidade. Ela vai além deste mundo, porque nós estamos firmados na rocha viva. Nós estamos firmados na igreja do Deus vivo, que tem os fundamentos no próprio Cristo, no próprio Deus. Então nada, nem ninguém pode abalar a nossa fé. Abacuque, ele pôde dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele me faz andar em lugares altos. Aleluias! A igreja tem esse poder, a igreja do Deus vivo, de em meio às lutas e às dificuldades, andar em lugares altaneiros. O mundo são os lugares baixos, mas a igreja está no mundo, mas ela não vive o mundo. Ela vive a realidade da grandeza de Deus.
O Senhor nos faz andar em lugares altos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida da Tua igreja, a vida desta pessoa que às vezes quando coloca a cabeça no travesseiro, só ela e o Senhor sabe as suas lutas interiores. Só ela e o Senhor sabe o quanto ela tem lutado, gemido, sofrido, se angustiado. Mas nesta noite o Senhor está trazendo um lenitivo espiritual. O Senhor está trazendo, ó Deus, uma direção tão importante para as nossas vidas. E eu creio que o Senhor está fortalecendo as nossas vidas na Tua presença. Deus querido, leva a Tua igreja a andar em lugares altos. Leva a Tua igreja a clamar, ó Deus, pelas mudanças que precisam ser feitas. Mas se elas estão determinadas por Ti, então não há o que fazer a não ser declarar como Abacuque declarou. Ainda que nada neste mundo aconteça, ainda que os campos não produzam, ainda que o gado falte no curral, nos pastos, mas a minha fé não será abalada. Todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor me faz andar em lugares altos. A Tua igreja vive esta realidade, meu Pai. A Tua igreja pertence ao Teu rebanho, a Tua igreja pertence ao Teu povo, comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Por isso, ó Pai, a Tua igreja caminha em lugares altos, glorificando e exaltando o Teu nome. No nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal da vida da igreja, toda a peste, todo o vírus, toda a bactéria, toda a enfermidade está repreendida, não vai alcançar a casa dos Teus servos. As famílias estão protegidas, as famílias estão guardadas pelos Teus anjos, acampados ao nosso redor, ó Pai, e não permitindo que o mal nos alcance, não permitindo que nenhum inimigo de Deus prevaleça na nossa casa, mas as nossas vidas estão guardadas e protegidas pelo Senhor, ó Pai. Então, traz a saúde sobre esta casa, traz a prosperidade sobre esta casa, mantenha na vida do Teu povo estas bênçãos que o Senhor prometeu e que são reais nas nossas vidas. No nome de Jesus, assim nós oramos, agradecidos. Erga as Tuas mãos para o alto, receba a bênção, Senhor meu Deus e meu Pai. Nós Te agradecemos pela vida do Teu povo. Despede em paz para os seus lares. Despede-os, ó Deus, agora guardados e protegidos pela Tua mão poderosa. Coloca os Teus anjos ao redor de nós. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal e de todo o perigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja e todos aqueles que creem. Digam comigo, amém. Pode aplaudir bem forte, pode glorificar, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele, foi muito bom adorar a Deus aqui contigo, meu irmão. Vão em paz, uma boa semana, Deus abençoe em nome de Jesus.